Existe um momento logo ao acordar que a maioria das pessoas desperdiça. E esse momento define completamente o rumo do seu dia, da sua mente e, com o tempo, da sua vida inteira. Antes mesmo de tocar no celular, antes de lembrar dos problemas, antes de sentir o peso das responsabilidades. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é mais receptivo nos primeiros minutos após o despertar. E é exatamente aqui que poucos entendem o que está em jogo. Porque nesse instante você não está apenas começando mais um dia, você está programando sua realidade. E é nesse ponto que entra algo ainda mais profundo. Quando você decide começar o seu dia com Deus, você não está apenas buscando conforto, você está alinhando sua mente com uma força maior que governa tudo. E isso muda absolutamente tudo. Porque enquanto muitos começam o dia no automático, carregando ansiedade, medo e distrações, você pode escolher começar com intenção, com fé, com direção. E essa escolha simples, repetida todos os dias, cria uma transformação silenciosa, mas inevitável. Porque aquilo que domina sua mente pela manhã, domina suas decisões ao longo do dia. E suas decisões constroem o seu destino. Agora presta atenção no que quase ninguém faz. E exatamente por isso, quase ninguém vive uma vida transformada. Nos primeiros minutos do seu dia, quando sua mente ainda está em estado de transição entre o sono e a consciência, existe uma janela poderosa onde o subconsciente absorve tudo sem resistência. Napoleon Hill chamava isso de um dos momentos mais estratégicos para plantar ideias dominantes. E aqui está o ponto que muda o jogo. Se você não controla esse momento, o mundo controla por você. Pensamentos aleatórios, preocupações, lembranças negativas, tudo começa a invadir sua mente sem permissão. Mas quando você decide fazer algo simples, parar, respirar e se conectar com Deus, você interrompe esse padrão automático e assume o controle. E não é sobre repetir palavras vazias, é sobre declarar com intenção. É sobre começar o dia dizendo: Deus guia meus pensamentos, direciona minhas decisões, fortalece minha mente. Porque ao fazer isso, você não está apenas falando. Você está programando, está criando uma base emocional e mental que vai sustentar tudo o que vier depois. E ao longo do dia, quando surgirem desafios, você não reage como antes. Você responde com clareza, porque sua mente já foi alinhada. E esse pequeno hábito, feito todos os dias, começa a gerar um efeito acumulativo que transforma não só o seu dia, mas toda a sua vida. Há um detalhe que separa quem apenas tenta de quem realmente transforma a própria realidade. A maioria das pessoas acorda e já mergulha no caos. Notificações, preocupações, pressa, comparação. E sem perceber, entregam o controle da própria mente logo nos primeiros segundos do dia. E quando isso acontece, o restante do dia já nasce contaminado. Mas Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de direção clara logo no início. Porque aquilo que ocupa o seu pensamento dominante nas primeiras horas tende a se repetir ao longo de todo o dia. Agora imagina o impacto disso quando você começa diferente. Quando você decide que antes de qualquer coisa vai alimentar sua mente com fé. Quando você fecha os olhos por alguns instantes e fala com Deus como alguém que sabe que está sendo ouvido. Não como desespero, mas como alinhamento. E nesse momento algo muda internamente. Sua respiração desacelera. Seus pensamentos se organizam. E uma sensação de controle começa a surgir, mesmo que lá fora nada tenha mudado ainda. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação, dentro. Porque o mundo externo só reflete o que já foi construído internamente. E quando você começa o dia assim, você não entra mais em batalha despreparado, você já entra fortalecido. E isso repetido todos os dias cria uma mente que não se abala com facilidade. Uma mente guiada, firme, impossível de ser dominada pelo caos. Agora vem o ponto mais poderoso de todos. Aquilo que Napoleon Hill considerava a chave para qualquer transformação duradoura. A repetição com emoção. Porque não basta apenas pensar positivo ou fazer uma oração mecânica pela manhã. É necessário sentir. É necessário envolver emoção real naquilo que você está declarando. Quando você acorda e fala com Deus, mas sua mente está dispersa, o impacto é superficial.
Mas quando você fala com presença, com intenção, com fé genuína, você ativa algo muito mais profundo dentro de si. O subconsciente responde à emoção, não apenas às palavras. E é por isso que algumas pessoas repetem hábitos por anos e não mudam, enquanto outras transformam a vida em semanas. A diferença não está no que fazem, mas em como fazem. Quando você começa o dia e realmente sente gratidão, mesmo antes de ver resultados, quando você declara com convicção que Deus está no controle, mesmo sem provas, você cria uma tensão positiva dentro da mente, uma expectativa que começa a moldar sua percepção da realidade. E essa percepção muda suas decisões, suas atitudes, sua energia. Você passa a agir como alguém que já está sendo guiado. Que essa postura cria oportunidades, abre caminhos, atrai situações alinhadas com essa nova frequência. Não é mágica, é alinhamento. E quando mente, emoção e fé caminham juntas, logo ao acordar, o resultado deixa de ser uma possibilidade e se torna inevitável. E existe um ritual simples que pode transformar completamente a forma como você começa seus dias e, consequentemente, a direção da sua vida. Nos primeiros minutos após acordar, antes de qualquer distração, você vai fazer 3 movimentos conscientes. Primeiro, silêncio. Nada de celular, nada de estímulo externo. Apenas alguns instantes de presença total. Esse silêncio não é vazio, é preparação. Segundo, declaração. Aqui você fala com Deus de forma direta, firme, com intenção. Não como alguém perdido, mas como alguém que sabe que está sendo guiado. Algo como: Deus, hoje minha mente está alinhada contigo. Me dá clareza, direção e força para agir com propósito. E o terceiro movimento é o mais ignorado e ao mesmo tempo o mais poderoso: visualização. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa ver antes de viver. Então você fecha os olhos e imagina o seu dia acontecendo da melhor forma possível. Você se vê tomando decisões certas, resolvendo problemas com calma, avançando, crescendo, vencendo. E isso não é fantasia, é ensaio mental. Porque quando você visualiza com emoção, você prepara sua mente para reconhecer oportunidades reais quando elas surgirem. E ao longo do dia, você começa a agir de acordo com aquilo que já viu internamente. E isso cria uma coerência poderosa entre pensamento, emoção e ação. E quando esses 3 estão alinhados, a transformação deixa de ser distante e começa a acontecer no presente. Mas aqui está o erro que faz muita gente desistir desse processo antes de ver qualquer resultado. Elas fazem por 1 ou 2 dias e param, porque esperam uma mudança imediata, visível, instantânea. E quando isso não acontece, concluem que não funciona. Só que Napoleon Hill foi claro: toda transformação real exige repetição até se tornar dominante. Ou seja, não é o que você faz uma vez. É o que você faz todos os dias, sem falhar. E quando você aplica esse ritual todas as manhãs, algo começa a se consolidar dentro de você. Sua mente passa a operar em um novo padrão. Seus pensamentos deixam de ser reativos e passam a ser intencionais. E isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Problemas continuam existindo, mas você já não se sente perdido diante deles, porque existe uma base interna sendo construída diariamente. E essa base é espiritual e mental ao mesmo tempo. Você começa a perceber que sua fé está mais forte, sua clareza está maior, sua disciplina está mais sólida. E isso não acontece de forma explosiva, acontece de forma silenciosa, acumulativa, dia após dia, até que chega um momento em que você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. E o mais impressionante, tudo começou com alguns minutos ao acordar. Pequenos, simples, mas extremamente poderosos. E conforme esse hábito se fortalece, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você deixa de depender do mundo externo para se sentir bem, porque a maioria das pessoas acorda esperando que algo dê certo para então ter um bom dia. Mas quando você começa o dia alinhado com Deus e com a sua mente direcionada, você inverte essa lógica.
você já começa bem, e isso influencia tudo ao seu redor. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente dominante, aquela que não é facilmente afetada por circunstâncias externas. E é exatamente isso que você começa a construir. Situações difíceis ainda aparecem, pessoas complicadas ainda surgem, imprevistos continuam acontecendo. Mas agora existe algo dentro de você que não se abala com facilidade. Porque você não está mais reagindo ao ambiente, você está influenciando o ambiente com a sua presença. E isso muda o jogo completamente. Você passa a agir com mais calma, mais estratégia, mais consciência. Suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas. E essa consistência começa a gerar resultados reais. Não apenas financeiros ou materiais, mas internos. Paz, clareza, confiança. E essas são as bases que sustentam qualquer tipo de crescimento duradouro. Porque quando a mente está alinhada e o espírito está firme, o resto começa a se ajustar naturalmente. E chega um ponto em que você percebe algo que muda completamente sua forma de enxergar a vida. Você entende que Deus não está apenas te ajudando, Ele está te conduzindo. E isso tira um peso enorme das suas costas, porque você para de tentar controlar tudo e começa a agir com confiança. Napoleon Hill dizia que quando a mente está alinhada com um propósito maior, ela entra em um estado de harmonia que potencializa todas as ações. E quando esse propósito está conectado com Deus, essa harmonia se torna ainda mais poderosa. Você passa a confiar mais no processo, a respeitar o tempo das coisas, a agir com consistência, mesmo sem garantias imediatas. E essa postura cria uma força interna que poucas pessoas desenvolvem. Porque enquanto muitos vivem na ansiedade, você vive na direção. Enquanto outros vivem no medo, você vive na fé. E isso não significa que tudo será fácil. Significa que você estará preparado. Preparado mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para lidar com qualquer situação. E essa preparação muda completamente seus resultados. Porque você não quebra mais com facilidade. Você se adapta, aprende, evolui. E isso te coloca em um caminho onde o crescimento deixa de ser ocasional e passa a ser constante. E é exatamente nesse nível que a verdadeira transformação acontece, não como um evento isolado, mas como um novo estilo de vida. Porque agora você não está apenas tentando melhorar, você se tornou alguém que vive com intenção todos os dias. E isso muda tudo. Napoleon Hill sempre reforçou que pessoas de sucesso não dependem de motivação, elas dependem de hábitos bem definidos. E quando o seu dia começa com Deus, com direção mental e com clareza emocional, você cria um padrão que sustenta qualquer objetivo que você decidir alcançar. Você passa a confiar mais nas suas decisões, a agir com mais coragem, a enxergar possibilidades onde antes via limitações. E isso começa a se refletir em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos melhoram. O foco aumenta. As oportunidades começam a aparecer com mais frequência. E não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. Porque agora existe coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. E essa coerência é uma das forças mais poderosas que existem. Ela elimina dúvidas internas, reduz conflitos mentais e cria uma direção clara. E quando você tem direção, você não se perde mais. Você avança, mesmo devagar, mas com constância. E constância sempre vence. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar vivendo no automático, começando cada dia da mesma forma, ou assumir o controle do momento mais poderoso da sua rotina. Porque não é sobre fazer algo complicado. É sobre fazer o simples com consistência e intenção. Acordar, silenciar, falar com Deus, direcionar sua mente e visualizar o seu dia. Parece básico, mas é exatamente isso que constrói uma vida fora do comum. Napoleon Hill deixou claro que grandes mudanças começam com pequenas ações repetidas diariamente. E quando essas ações estão conectadas com a fé, elas deixam de ser apenas hábitos e se tornam transformação inevitável. A partir de amanhã você tem duas escolhas.
entregar sua mente ao acaso ou assumir o comando com Deus ao seu lado. E tudo muda a partir disso. Porque quando você começa o dia certo, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, você decide melhor. E quando você decide melhor, sua vida muda. Não de forma mágica, mas de forma consistente, real e duradoura. E se você chegou até aqui, não ignora esse chamado. Comenta aqui: eu começo meu dia com Deus. Porque quando você declara, você reforça dentro da sua mente aquilo que vai sustentar sua mudança. E essa pode ser a decisão mais simples e mais poderosa da sua vida.